Olá pessoal, eu vou fazer uma aula de introdução à área de trabalho do Photoshop, completa e resumida. Vou só mostrar algumas ferramentas de forma bem rápida, não vou explicar elas não. Vou explicar a funcionalidade delas, não vou mostrar como utilizá-las. É bom, você vai ter bastante conhecimento, vai ser o mais completo possível. E posteriormente a gente vai destrinchando as ferramentas, conhecendo cada uma delas e como utilizá-las, tá? Bom, essa área aqui, ó, você abriu o Photoshop, essa vai ser sua área, a sua área do Photoshop. Aqui você tem uma área de trabalho que agora está em branco porque eu não tenho nenhum documento novo, nenhuma imagem aberta. Tá? Em cima, como a maioria dos programas, eu tenho um menu de navegação. Cada um se refere a algumas funcionalidades, eles são separados por tipos para facilitar a utilização. Né? Nos arquivos a gente tem tem opções de abrir imagem, criar um novo documento, a forma que a gente vai importar ou exportar, salvar, que são coisas diferentes, né? Salvar ou inserir coisas, objetos aqui no Photoshop. A área de edição se refere a verificar a ortografia, transformações, predefinições, preferências, copiar e colar. Tem a área da imagem, que são configurações para a imagem, algumas configurações para a imagem, né? Nem tudo a gente faz aqui, mas algumas coisas a gente vem por cá. Tem a área da camada, onde a gente modifica a forma com que a camada vai trabalhar, se for necessário, e tem algumas opções que a gente pode vir a partir daqui. Né? No Photoshop nem sempre a gente precisa vir aqui no menu para ver as coisas, às vezes a gente pode de uma forma mais rápida chegar nas mesmas opções que a gente tem aqui no menu, tá? Na parte do tipo aqui eu tenho mais ferramentas e propriedades com relação a texto, mas também tem algumas coisas que a gente faz com relação a imagens, tá? O selecionar se refere a selecionar uma imagem, alguma coisa. Vocês podem ver que está tudo em cinza, porque não pode ser nada utilizado no momento, já que eu não tenho nenhum projeto aberto, nenhuma imagem, nenhum novo documento. Tem os filtros que fazem trabalho artístico, desfoque ou modificações na imagem, estilização na imagem, efeitos na imagem. Tem o menu aqui 3D. Tá? O Photoshop, o foco dele é manipulação, transformação em imagens, tratamento de imagem, né? Mas ele também tem uma área 3D bem bacana. Você também consegue trabalhar no Photoshop, ele é muito poderoso porque ele tem coisas a mais, além de ser só um programa para imagem. Você pode trabalhar com animação, você pode fazer até edição de vídeos no Photoshop. É muito interessante. É claro, primeiro você tem que conhecer a trabalhar a ferramenta como imagens, depois ir avançando, que aí você consegue fazer bastante coisa. Tem a parte de visualização que se refere a dar zoom, a como você vai visualizar a sua imagem, a sua área de trabalho. Tá, você quer deixar só a sua imagem, só o seu projeto aberto, você consegue. A partir daqui, também referências a cores, né, tipo de cores, RGB, CMYK, as configurações desse tipo. Tem ajuda aqui, deixa eu pular a janela, tem as ajudas, que são ajudas do Photoshop, plugin, avisos legais, né? É o básico, todo programa tem isso também, então nada demais, nada que vá auxiliar a gente no nosso projeto diretamente. A não ser que você vai instalar algum plugin, alguma coisa do tipo. Né? A gente tem a parte de janela, voltando, né? Essas janelas aqui são essas janelas que eu tenho do meu lado direito. Onde está selecionado são as janelas que eu já tenho lá inserido. Se eu quiser colocar alguma nova, é só eu vir nela e clicar. Se eu clicar aqui no caractere, ó, foi inserida a janela caractere. Ele já traz automaticamente o parágrafo junto. Então, se você vier aqui em janela e colocar o parágrafo, vai vir o caractere. Se você colocar o caractere, vai vir o parágrafo, tá? Essa janela é para a gente personalizar. Eu posso clicar nela, puxar e arrastar para onde eu quiser, né? Movimentar, deixar ela onde quiser, ou encaixar aqui também. Ó. Eu posso ir colocando, colocar aqui no meio, ó. Ela ficou aqui. Posso retirar ela, veio todas, porque eu peguei ali na parte de cima. Para colocar de volta é só clicar, arrastar até. Opa, clica, segura, né? E arrasta até o final. Ela volta, vai, segura. Ô, meu pai. Aí, foi. E se eu quiser retirar, eu puxo, tiro, pronto.
né? E aí eu encaixo ela onde eu quiser, vamos ver se vai aqui no meio. Isso, aí, bonitinho. Eu posso tanto colocar como retirar janelas que eu não quero, clicando com o botão direito em cima dela, clicando aqui em fechar. Ó, ele fechou o parágrafo, ficou só o caractere, posso fechar novamente. Ok? Assim eu vou personalizando a minha área de trabalho. Aqui ó, tem uma setinha, tá voltada para a esquerda, então eu posso clicar nela, ela expande e agora ela ficou voltada para a direita. Se eu clicar nela, ela se contrai, tá? Aqui é a mesma coisa, ela tá para direita. Se eu clicar, ela vai se contrair e aí fica um espaço maior para eu trabalhar. Se eu clicar nela, ela vai se expandir, ok? Aqui em cima eu tenho o visual da minha área de trabalho aqui toda. Eu, por padrão vem o essencial, mas eu posso modificar. Se eu vou trabalhar com ferramenta, com desenho 3D, então eu clico aqui em 3D e aí vão aparecer outras propriedades que auxiliam na criação de trabalhos 3D, né? Se eu vou trabalhar com fotografia, eu venho em fotografia, outras opções vão aparecer. Uma pré-configuração do Photoshop que auxilia para quem quer trabalhar com fotografia ou imagens 3D, e aí você coloca da forma que você achar mais interessante. Por padrão, ele vem no essencial. Você pode também, a partir daqui, criar sua própria área de trabalho. Você vem aqui, ó, nova área de trabalho, clica, dá um título para ela, eu vou dar meu nome, dá um salvar, pronto, agora ela se chama Fernando. E aí eu vou configurando, colocando coisas nela e colocar, eu coloquei os pincéis aqui agora, então dessa forma eu vou personalizando. Eu vou colocar as camadas também, é muito importante ter as camadas aqui sempre à mostra, né? Eu vou colocar, opa, vou colocar no meio aqui, isso. Eu vou subir essa para cima e os demarcadores também, junto com os canais, pronto. Tá aqui, aí pronto, ó, tenho minhas camadas aqui personalizadas, a minha área de trabalho. Se eu fechar e abrir, ela vai ficar com essa cara. Se eu fechar o Photoshop, quando eu abrir ele novamente, a minha área já vai vir com a cara que eu personalizei. É legal conforme você vai pegando a habilidade, vai conhecendo, você vê as ferramentas que você gosta mais de usar, que você está sempre utilizando, você vai montando o Photoshop de maneira bem simples para ele te auxiliar. Beleza? Vamos lá para o lado esquerdo? Aqui do lado esquerdo a gente tem as ferramentas propriamente, né? Essas ferramentas aqui é que a gente usa para a maioria das coisas, a grande maioria das coisas a gente vai sempre estar utilizando essas ferramentas, que são as ferramentas para fazer os desenhos em si. Percebam que aqui em cima a gente tem uma barra de propriedade. Essas propriedades se referem à ferramenta que está selecionando aqui. Se eu seleciono aqui a ferramenta mover, eu vou ter algumas propriedades. Se eu mudo de ferramenta, as propriedades mudam também. Olha lá, viu? Conforme eu vou mudando a ferramenta, as propriedades vão alterando, ok? Bom, como eu falei no começo do vídeo, cada ferramenta a gente conhece com o passar das aulas, ok? Por enquanto é só uma introdução completa, porém resumida. Então, a ferramenta mover, embaixo aqui, ó, vocês percebem que tem uma setinha nessa ferramenta de letreiro de seleção, a gente tem uma setinha aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito, ele abre as subferramentas, as opções. No caso aqui ele está selecionado, ó, com quadradinho, ferramenta letreiro retangular. Se eu clicar aqui na ferramenta letreiro elíptico, ele vai modificar e agora eu vou usar o letreiro elíptico para fazer as seleções, né? Clica com o botão direito, ele abre novamente, aí eu escolho qual ferramenta que eu vou utilizar, tá? Aqui eu tenho a ferramenta laço, que temos o laço, seria um laço livre e circular, tá? Embaixo o laço poligonal, que ele vai formar seleções através de retas. O laço magnético, que vai, meio que automaticamente, ele vai se colando ao desenho. E como que ele trabalha com isso? O Photoshop, basicamente, ele trabalha com as cores, a diferença de cores. Então, você tem um fundo branco e um círculo preto, fica fácil. Você pega esse laço magnético, clica e vai contornando o círculo preto, que ele vai sendo a seleção vai sendo atraída pela cor e aí ela vai circular o seu desenho. Isso aqui, esses laços são uma ferramenta de seleção, assim como a ferramenta seleção
Rápida e varinha mágica, tá? Essas duas são seleções rápidas, porém não ficam perfeitas, mas são seleções que podem ser feitas. A ferramenta seleção rápida e varinha mágica, a gente conhece melhor cada uma delas. Aqui embaixo a gente tem a ferramenta de corte em perspectiva para dar mais profundidade, cortar apenas uma fatia, tá? O conta-gotas aqui, a gente que vem padrão conta-gotas, é o que a gente mais usa para pegar cores, né? Embaixo a gente pode pegar materiais em 3D, classificar as cores pelo seu tipo, tonalidade, ferramenta régua para medir o tamanho de uma imagem, você consegue medir para às vezes criar um novo documento ou ver se o tamanho está de acordo com o que você precisa. A ferramenta notas para adicionar notas ao seu projeto ou colocar contagens também, tá? Embaixo a gente tem a ferramenta pincel de recuperação, que é para tratamento de marcas, né, rugas, imperfeições, espinha, para tirar. Esse primeiro é bem simples, você clica, ele vai ficar escuro e já faz o tratamento. Só clicar na área que você quer tratar e ele vai fazer o tratamento. Esse outro ele vai pegar de uma outra parte para fazer um meio termo. O Photoshop nessa parte de tratamento aqui, você seleciona a área ou que você quer copiar ou a área que você quer modificar e aí o Photoshop ele vai fazer uma análise nas cores, ver o que está aparecendo que está sobrando e ele corrige. Funciona muito bem essas ferramentas, tá? Sabendo utilizar é bem tranquilo. A ferramenta olhos vermelhos é para quando a gente tira aquelas fotos e os olhos ficam vermelhos. Se você quer retirar, é só você clicar nela, selecionar o olho e pronto. Ele vai fazer um quadrado em volta do olho e ele vai tirar o vermelhidão dos olhos, tá? A gente tem a ferramenta pincel, que a gente, para fazer um desenho livre, fazer desenhos livres, tá? Mão livre. É, é isso. O carimbo ele copia uma área e cola na outra, tá? É um carimbo, ele vai copiar de uma parte e colar em outro lugar. A gente tem aqui o ferramenta pincel de histórico, que seria para apagar você fez alguma modificação na imagem e apagou alguma coisa na imagem ou colocou alguma coisa e você não quer mais aquela coisa que você fez. Então você usa essa ferramenta pincel do histórico que você vai retirar a última modificação que você fez. É só selecionar ele, passar, clicar e passar na área que você quer voltar ao natural e ele vai retornar. Embaixo a gente tem o pincel História da Arte, que você pode tirar os efeitos artísticos também, se você aplicou em algum local e quer retirar, você pode utilizar ele. Depois vem a borracha, né, que é para apagar coisas, entre outras coisas. A borracha tem bastante funcionalidade, é uma das ferramentas mais importantes, mais utilizadas. Aqui a gente tem o degradê, né, que vai fazer aquele degradêzinho, né, do preto para o branco. Tem uns padrões aqui, você pode modificar colocando cores, retirando cores e aí você vai modificando o seu degradê da forma que você achar que da forma que você quiser. Você vai modificando ele, tá? E aí vai modificando ele bonitinho, ok? A gente tem o balde seria para pintar toda uma área de alguma cor pré-determinada. Aqui seria para fazer a projeção de materiais 3D, tá? Embaixo a gente tem a ferramenta desfoque, que seria para desfocar, você tem um rosto ali de uma pessoa e você quer desfocar para a pessoa não aparecer, ou desfocar o que está atrás da pessoa, então você vai desfocar, a partir daqui pode usar essa ferramenta para desfocar. Ferramenta nitidez, ela já vai fazer o contrário, você tira uma foto, tem uma imagem, ela está desfocada e você quer dar mais nitidez para aquela imagem. Então você pode usar a ferramenta nitidez para deixar a imagem mais nítida. Dependendo do que você vai fazer, ela não faz milagre, né? Ela não vai pegar uma imagem totalmente desfocada. Se você pegar uma imagem de um rosto desfocado na internet e tentar ver a pessoa, você não vai conseguir. Você vai encher de ruído a imagem, mas não vai ver quem era aquela pessoa. Mas para fazer um tratamento de uma imagem, ela pode ser bastante útil. Tem a ferramenta borrar. Essa ferramenta borrar, ela vai deixar a imagem, ela parece uma aquarela, ela vai fazer quase como se fosse uma aquarela. Você clica numa região e vai passando ela, ela vai borrando aquela região, como se você estivesse brincando com guache e água. Tá? Dá uns efeitos artísticos bacanas, né? Suavizar algumas coisas é bem interessante.
Embaixo a gente tem a ferramenta subexposição, que é para colocar luz, tá? Você tem uma imagem, você quer incidir mais luz em um determinado ponto, você pode usar a subexposição. Um exemplo seria para olheira. Olheiras geralmente são escuras, então você pode, ou manchas, né, ou luz que não pegou no seu rosto, e aí você quer dar um pouco mais de luz, você pode utilizar a subexposição em pontos específicos, não precisa jogar a luz em toda a imagem, apenas num lugar ou no outro. Ele tende a jogar a cor para o claro, para o branco. A superexposição ela já vai fazer o contrário, ela vai escurecer uma região, né? Ela tende a jogar a cor para o preto. Então, se está muito claro e você quer escurecer um pouco, algum ponto, né? Você pode usar a superexposição. Embaixo a gente tem a ferramenta esponja, ela é bem bacana. A esponja ela serve para tanto sugar cores da imagem, tem muita cor em alguma imagem, você quer retirar um pouco daquela cor, deixar ela um pouco mais pro preto, né? Pro preto e branco. Então você pode usar a ferramenta esponja. E a ferramenta esponja, da mesma forma que você consegue retirar um pouco de coloração, você consegue dar mais coloração. Se eu utilizar aqui como remover saturação, eu vou retirando a coloração da imagem. Se eu mudar para saturar, eu vou colocando mais cor naquela imagem. Então, se é uma imagem opaca, sem graça, eu posso colocar um pouco mais de cor utilizando a esponja também. É só clicar na esponja, passar, que ele identifica a cor e vai dando mais saturação para a imagem. A ferramenta caneta. Essa aqui são as opções dela, de como você pode utilizar a caneta. E essa aqui é perfeita para fazer seleção, fazer recorte, diferente da ferramenta laço ou da ferramenta varinha mágica e seleção rápida, que fazem seleções, mas de forma rápida e não tão precisas e perfeita. A gente tem a caneta, que vai fazer uma seleção perfeita para você fazer recortes perfeitos. Tá? Como eu falei, todas as ferramentas a gente vai vendo posteriormente, destrinchando uma por uma. A ferramenta texto, que você tem a opção de colocar textos na horizontal, texto na vertical, bastante utilizado quando você vai fazer um folder, né, um cartão, até mesmo, se você quiser fazer um cartão de visita aqui pelo Photoshop, você vai ter que utilizar ela. Para trabalhos profissionais, ela é bastante útil. Fazer uma capa, né? Você tem a ferramenta horizontal, texto horizontal, que você vai colocar um texto na horizontal, e a ferramenta texto vertical, que você vai colocar um texto na vertical, tá? E as suas máscaras também, né? E depois a gente conhecendo máscaras, vocês vão entender para que serve. Tá? Tem aqui a seleção de demarcadores, seleção direita. Logo abaixo a gente tem as formas, né? Formas de retângulo, retângulo arredondado, elipse, polígonos, linha e algumas personalizadas que a gente aparece aqui em cima desse quadro. Tem algumas formas. Tem a mãozinha que é para selecionar, puxar as coisas ou girar. Ela está aqui. Se quiser usar por aqui, tudo bem. E a lupa. Vocês perceberam que apenas a lupa e o mover não tem uma setinha. No caso de todas as outras ferramentas, tem uma setinha aqui no cantinho, indicando que tem subopções ali dentro, ali naquela ferramenta que eu posso modificar. Tá? Essas são as ferramentas que a gente vai ter que usar sempre, algumas com mais frequência, as outras praticamente muito pouco, mas aprendendo a utilizar essas ferramentas já consegue fazer muita coisa no Photoshop, né? Praticamente muita coisa. Vou falar tudo que ainda tem muita coisa escondida nesse menu aqui. Mas enfim, continuando. Aqui embaixo, depois da lupa, a gente tem dois quadrados, são as cores. Essa cor está na frente, o preto, e o branco está atrás. Se eu clicar nesse ícone aqui, ó, que tem a setinha para baixo e para a esquerda, linkada, eu inverto. Cliquei, ó, o branco agora veio para frente e o preto para trás. Para eu, sempre que eu for utilizar alguma coisa que utiliza a cor, eu vou ter que usar a partir daqui, né? Aqui é onde eu escolho as cores que eu vou utilizar, qualquer coisa que utilize a cor, né? E aí eu posso mudar e mudando. Eu posso clicar aqui, ó, para me selecionar. Eu clico nela, vai abrir essa caixa. Aqui eu tenho as cores, eu seleciono a cor que eu quero. Eu quero um azul. Mas não é só isso. Selecionei o azul, eu tenho que vir aqui nesse quadro e selecionar o tom de azul que eu quero. Então, se eu quero esse, aqui ó, ele tende a vir para um azul mais escuro, em direção a essa área, um azul mais branco. Percebam que aqui está bem branco, ó, se eu clicar aqui, ele pega a cor branca. Se eu vier para cá, ele vai pegar um preto.
né? Pega uma cor preta. Então aqui, ó, mais branco para cá, nessa direção, para cá mais escuro. Então se eu quero um azul mais claro ou mais escuro, tendendo para o preto, ó, aqui pegou preto, na verdade, aqui, ó. Já é um azul bem escuro, então eu vou escolhendo a minha tonalidade. Escolho a cor e aí a tonalidade. A cor só é selecionada realmente quando ela aparece aqui, tá? E depois que ela apareceu aqui, você dá OK. Aí sim, agora eu tenho o vermelho lá. Você pode até mudar a cor de fundo, clicando no quadro de fundo também ali, ó. Pega um verde, verde, dá OK. Ficou vermelho, rosa, é um rosa na frente e o verde atrás. Percebam que aqui, ó, onde eu estou com a janela de cor, ele também está sendo modificado, tá? Essa janela aqui, ela tem ligação direta com essas cores aqui. Modifiquei aqui, ela modifica lá. Se eu modificar lá, ela também vai modificar aqui, ok? Logo abaixo tem uma máscara rápida, que não vai dar para mim mostrar para vocês, porque não tem imagem. Mas o intuito desse vídeo não é isso, é explicar de uma forma geral, completa e resumida. Então, a máscara rápida é o seguinte, eu quero, sei lá, desbotar ou apagar um pouco uma determinada imagem, mas tem um ponto que eu quero deixar, uma área que eu quero deixar ela perfeita, sem modificação. Eu posso fazer uma máscara rápida, ele vai ficar um vermelho clarinho, transparente, e aí aquela área onde está em vermelho, ela não vai ser modificada, tá? Embaixo aqui, ó, eu tenho o modo de exibição, modo de tela padrão, modo de tela com barra de menu e modo de tela cheia. Como eu não tenho imagem, ele não vai se abrir, mas seria para deixar modo de tela cheia, eu vou ficar visualizando apenas meu desenho. Então nem as barras eu vou ver nada. É legal para você, se você quer ficar só no desenho, você vai passar bastante tempo no desenho, usando uma única ferramenta, por exemplo a caneta, que é comum a gente usar ela por muito tempo. Então eu posso selecionar a caneta, colocar em modo de tela cheia e ir fazendo todo o contorno da figura ou seleção que eu preciso fazer detalhadamente, com cuidado, durante, sei lá, meia hora, uma hora, o tempo que for necessário. Tá? Isso aqui é a forma de visualizar a tela do Photoshop. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo também. Essa linha do tempo aqui, ela é bacana, ela serve para a gente utilizar em GIFs, animações, edição de vídeo. A gente usa essa linha de vídeo para isso. Para eu abrir, eu dou um clique, ela abre. Para mim fechar, eu dou dois cliques rápido, ela abre. De um clique ela abre, dois cliques rápido, ela fecha. Tá? Se eu quiser tirar, eu posso clicar aqui, ó, ela some, tá? Clicando em fechar. Se eu quiser manter ela aí, eu costumo deixar ela assim minimizada, né? E não atrapalha muito, ela é bem estreitinha, mas se você quiser tirar também, você só clicar aqui e fechar e ela não vai estar mais lá. Acho que é basicamente isso, gente. Deu pra dar uma bela passada nas coisas aí. De forma bem rápida, mas deu. Só mais algumas coisinhas. Bom, tá, a gente já conhece um pouquinho agora do Photoshop, meio por cima. Para mim começar a trabalhar, o que eu faço? Primeiro eu tenho que abrir um arquivo, né? Eu tenho que ter alguma coisa para mim trabalhar. Então eu vou lá em arquivo. Eu tenho duas opções, abrir ou novo. O abrir seria para criar uma folha em branco, para mim começar a trabalhar em cima, desenhando, inserindo imagens, colocando texto, o que quer que eu vá fazer. Vamos começar aqui pelo novo, que tem algumas configurações para a gente ver. Então eu clico aqui em novo, ó, ele abre essa caixa, né? Em cima é o nome do arquivo, normal. Aqui embaixo estão as predefinições que se refere a tudo isso aqui. Essas pré-definições, já tem o padrão aqui do Photoshop, está em centímetro, então a largura seria 16,02 centímetros e a altura 11,99 centímetros. Aqui a resolução, qualidade, né, em pixels por centímetro ou dpi. Aqui o modo de cores, RGB, tem outros modos de cor que a gente pode utilizar, mas como o RGB e o CMYK. RGB sempre para dispositivos elétricos, monitor, sempre que você vai fazer algum trabalho que vai ser exibido, vai ser visto por uma tela como principal, né, o monitor, celular, tablet, vai ser um trabalho para a internet, você vai postar nas suas redes sociais, sempre a gente vai utilizar o RGB. Se você vai usar um trabalho, vai fazer alguma coisa para ser impresso numa folha, numa caneta, numa caneca, ou numa papel, camiseta, chinelo, vai ser impresso, vai vir para o mundo real, então a gente usa o padrão de cores CMYK, tá?
Vou manter aqui o RGB, ó. Aqui o centímetro você pode mudar também, medição que você preferir. Eu gosto de usar centímetro, milímetros e pixels. Se eu estou usando algo para internet, algo que é em RGB, no geral eu uso pixels. Se eu estou usando o CMYK, ou eu coloco centímetros ou milímetros. Se for algo pequeno, precisar de bastante precisão, milímetros. Se não precisa de tanta, pode utilizar o centímetro mesmo, tá? É, bom, a resolução é a qualidade da imagem. Se eu vou usar o RGB e aí eu vou colocar em pixels, ó, eu vou colocar a largura de 500 pixels e a altura de 200 pixels, é uma imagem pequena, né? Então aqui na resolução eu vou usar pelo menos 72 dpi. Ó, sempre procure manter pixel por polegada. O padrão é utilizar polegadas, tá? dpi. Então eu vou colocar 72 dpi, pixels por polegada. Isso no caso de ser algo para a internet, a configuração eu faria assim: pixels, resolução mínima 72, ideal, nem mínima. Porque como é para a internet, se você coloca uma resolução muito alta, o carregamento da imagem vai ficar lento e chato. Né? A pessoa vai ter que ficar esperando para a imagem carregar. E visualmente não faz muita diferença aumentar essa resolução, não. Então, manter 72 dpi, pixels por polegada, está de ótimo tamanho se o arquivo é um RGB. Tá? Se no caso o arquivo for um arquivo CMYK para impressão, então seria interessante ou centímetro e milímetro. Então eu colocaria em centímetro, ó, ele já automaticamente ele já converte o tamanho. Em pixel seria 500 pixels, centímetro vai ser 16,64 centímetros. Legal, né? Só que aí agora aqui, ó, como é CMYK, então é para impressão, aqui é interessante modificar. Não vai ter que carregar nada, porque ele vai ser impresso na camisa, a camisa não vai ficar mais pesado, o papel não vai ficar mais pesado. Então você pode aumentar para 300 dpi, pelo menos. Né? Se você puder colocar 600 dpi, melhor ainda, a qualidade da impressão vai ficar melhor. Ok? Eu vou deixar assim, tá? Cor branco. Ó, no geral, eu não vou, no geral a gente não usa CMYK, usa mais RGB, né? As coisas que a gente faz geralmente tendem a ser para internet e não tanto para ser impresso. Mas enfim, aí depende da sua utilização. Aqui a gente tem o avançado, ó. Vocês podem perceber que tem um perfil de cores. Além de você escolher aqui CMYK, você ainda vai ter outras opções do tipo CMYK que você pode escolher qual vai utilizar. Se você colocar RGB, acontece a mesma coisa. Você vai ter outras opções para utilizar também do RGB. No caso do RGB, eu recomendo o Adobe RGB. O RGB seria Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E isso já vem de muito tempo. Porém, a Adobe ela fez um padrão vermelho, verde e azul diferenciado e que funciona muito bem. A maioria dos profissionais usam o padrão da Adobe. Então é interessante. No caso do CMYK já é um pouco diferente. O CMYK é ciano, magenta e yellow e o K é de preto agora. E aqui depende muito da gráfica. Muitas vezes depende da gráfica, da onde você vai fazer sua impressão. No caso, deixa o padrão. Se você não sabe, deixa o padrão. Agora, se você entrar em contato com a gráfica e ela falar, a gente usa o perfil de cores tal, aí você pega e muda. No caso do CMYK, o mais utilizado é o Pantone, mas o Pantone eu não tenho aqui incluso no Photoshop. Nessa versão que eu não tenho Pantone. Se você fosse utilizar uma impressão e entrar em contato com a gráfica, é muito provável uma gráfica grande, ela vai falar para você que ela usa o padrão Pantone. Aí você teria que inserir esse padrão no Photoshop. Eu vou dar um OK aqui. Você insere no Photoshop como se fosse um plugin, tá? E aí você vai ter agora, aí você teria aqui também o padrão Pantone, tá? Manter esse aqui padrão mesmo. Então, ó, eu vou dar um OK. Lembra? Eu fui lá em arquivo novo, passei por aquelas configurações, ficou com esse formato aqui, ó. Eu vou apertar Ctrl 0 e aí vai se ajustar o maior tamanho da minha janela, tá? Aqui em cima, ó, eu tenho o nome do meu documento e tenho o tipo do meu documento aqui, ó, CMYK. E aí aqui é onde eu trabalharia. Nesse caso aqui, se eu vou fazer alguma modificação aqui, ó, percebam que tem um cadeado, eu tenho que tirar esse cadeado.
tem duas formas. Eu clico com o botão direito, converto em objeto inteligente, vai ficar com esse ícone aqui. Eu tenho que ir lá de novo, clicar com o botão direito e rasterizar a camada. Rasterizar a camada. E aí pronto, olha lá, sumiu o cadeado. Isso é uma forma, deixa eu voltar. Ou, uma forma mais rápida, eu dou 2 cliques, aparece essa caixa, eu só dou OK. Pronto, sumiu o cadeado também, tá? E aí eu tô com o meu documento livre para fazer qualquer coisa, inclusive apagar ele agora. Anteriormente, eu não, ó, tô apagando, tá mostrando fundo. Ó lá, tá ficando sem fundo, né? Sem nada, tá? Deixa eu desfazer. Se ele tivesse bloqueado, ó, tá bloqueado, não adianta, eu venho com a borracha aqui, opa, e ele não vai apagar. Olha lá, ele tá pintando, mas ele não vai apagar. Ctrl Z. Se eu desbloquear ele, agora eu consigo apagar, ó, naturalmente. Apaguei. Tá? Deixa eu desfazer. Bom, então eu tenho um documento aberto aqui, né? Que eu criei a partir do novo. Vamos ver o abrir agora. O abrir, ó. Abrir. Eu vou clicar em abrir. Pegar essa imagem aqui e vou abrir ela. Aqui pode aparecer esse padrão de cores. Ele está dizendo que não, a imagem não possui um padrão de cores RGB incorporado. Você pode manter do jeito que está ou atribuir RGB ativo. Se você vai fazer bastante modificações, montagem, eu recomendo você ir atribuindo o RGB ativo, que já vai começando a pegar o padrão RGB da Adobe. Isso não costuma prejudicar a imagem, fazer essa conversão, tá? Você não vai ver diferença nenhuma. Acho interessante usar o RGB. Se você vai fazer impressão, no caso, se você vai fazer uma impressão, se for um padrão CMYK, aí você vai trazer um documento, não precisa incorporar não, deixa como tá. Mas ó, perceba que eu fui lá em abrir, né? Eu vou dar um OK, abrir uma imagem. Gente, ó, aqui é o nome da imagem, é uma imagem com números, tá? Eu baixei na internet, veio com número e assim ficou. E aqui está o tipo da imagem, RGB. Cadê meu fundo? Meu fundo sumiu? Não, ele não sumiu. O Photoshop ele trabalha com mais de uma área de trabalho. Eu tenho a minha imagem CMYK, ó, CMYK sem título aqui, e do lado eu tenho uma outra imagem. São imagens distintas, tá? São coisas distintas, ó. Essa é uma, essa é outra, tá? É como se fossem duas áreas para trabalho, duas áreas de trabalhos distintas que não tem vínculo nenhum uma com a outra. Pode ver que ela está bloqueada, né? Se eu for tentar apagar, ó, ele vai tacar o verde ali, não vai apagar nada. Para eu modificar ele, eu dou 2 cliques, dou um OK, aí eu consigo apagar. Posso remover fundo, fazer a seleção com a caneta dele, bonitinho lá, contornar tudo isso aqui. E remover o fundo, utilizar só o braço, fazer minhas montagens. Ctrl Alt Z para desfazer as coisas mais de uma vez. Ó, a gente costuma usar muito Ctrl Z, né, para desfazer as coisas. No caso do Photoshop, ó, se eu apagar aqui uma área, deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. Vou pegar um pouco maior para ficar mais interessante. Deixa eu apagar. Ó, apaguei aqui, ó, tô apagando o fundo. Apaguei ali, apaguei aqui. Apaguei 2 áreas. Se eu apertar Ctrl Z, eu vou desfazer a última que eu fiz. Vocês nem viram, porque eu cliquei mais de uma vez, ó. Estão vendo aqui? Tá desfazendo só um pedacinho, ó. Ele desfaz e refaz. Para mim realmente sair apagando tudo, ó, cliquei, ó. Deixa eu dar um Ctrl mais, ó. Percebam nessa área aqui. Ctrl Z, ó, apareceu. Ctrl Z, desfez. Ó, vou apagar aqui, vocês ó. Apaguei aqui. Apertar Ctrl Z, ó, tirei. Se eu apertar Ctrl Z de novo, ele volta. O Ctrl Z serve desfazer e aí depois se aperta de novo ele refaz. Se aperta de novo ele faz. Então, ó, ele fica indo e voltando. Olha lá, ele fica indo e voltando, ó, tá apertando, ele fica indo e voltando. Para eu ir desfazendo tudo, eu aperto Ctrl Alt, seguro o Ctrl e o Alt e vou apertando o Z. Desfiz isso, desfiz aquilo, desfiz lá em cima. E aí eu vou apertando e desfazendo com Ctrl Alt Z, tá? E aí é isso, são documentos distintos, como eu falei, que você trabalha separadamente. Se eu quisesse ter inserido essa imagem aqui nessa área, o que eu tenho que fazer se eu quero inserir essa imagem?
não quero que ela abra, né, como um documento diferente, eu quero que ela seja inserida aqui. Eu vou lá em arquivo, vou em inserir. Clico em inserir, escolho a imagem, insiro. Ela vai carregar aí, pronto. Agora sim ela foi inserida, ó. Percebam aqui do lado direito que, ó, eu tenho camada 0, que é o fundo, e a minha imagem como uma outra camada. Inserir a imagem, ou você aperta o Enter, ou você vem aqui, ó, e clica para a imagem ser incorporada aí no objeto. Ó, perceba, ela está com o ícone de rasterizado, né? Então eu venho, clico com o botão direito, ou rasterizado não, desculpa, o ícone de objeto inteligente. Clico com o botão direito e venho aqui rasterizar a camada, rasterizo, sumiu tudo, posso trabalhar à vontade da forma que eu quiser na minha imagem. Estou apagando o fundo. Dá para perceber muito que é branco, né? Mas se eu vier aqui, opa, e colocar uma cor sólida, olha lá, colocar o vermelho, olha lá, pronto. Agora dá para você perceber que eu estava apagando realmente a imagem, tá? Deixa eu desfazer isso para não atrapalhar. Ó, percebam que eu tenho... pronto, deixa eu tirar aquela máscara, que aquilo fica para depois. Percebam que eu tenho duas camadas, a camada 0, que é a folha em branco, e a camada do braço, o robótico, que é de cima. É como se uma tivesse por baixo e a outra por cima. Se eu inverter a posição, ó, clico, seguro e arrasto, inverti. Agora a camada branca está por cima. Se a camada branca está por cima do braço, ela está tampando o braço. Se eu quero ver meu braço, eu pego, eu posso clicar nesse olhinho, e aí ó, eu cliquei nele, eu deixo de ver essa camada, vejo só o braço. Essa camada é como se eu tivesse apagado, tá? Ela não está sendo visualizada pela gente. Se eu clicar aqui no olhinho, o olhinho volta, a camada está sendo vista, ela está em cima do braço, eu não vou conseguir ver o braço. Então, eu tenho que trazer essa camada aqui para baixo. A branca fica embaixo, o braço fica em cima. Ó, se eu fechar no olhinho, eu paro de ver o braço e vou ver só a minha camada de fundo, tá? Esse olhinho é bom para a gente tirar coisas que a gente não quer, às vezes até para achar, tem muito documento, você não sabe qual que é qual, você não renomeou os documentos, você clica no olhinho para ter certeza, é esse mesmo que eu quero mudar. Ele sumiu, é esse mesmo, pronto, achei. Certo? Serve para fazer isso, ajudar a gente a se localizar e ver como tá ficando. Ou às vezes você colocou dois braços e quer ver qual que vai ficar mais legal. Você tira um, né? Tira um, vê, esse não ficou legal, vou colocar o outro. Aí você coloca o outro, tipo assim, ó. Vou lá, vou inserir um outro braço, vou colocar esse aqui que eu usei no meu canal. E aí, ó, deixa eu dar um enter, coloquei, ó, tem os dois, né? Tem os dois braços. Eu vou rasterizar só para poder ver a miniatura. Ó, tem os dois braços. Então aí eu posso escolher, deixa eu ver qual que é mais legal. Aí eu clico, tiro o olho aqui, ó, tirei o olho do braço que eu acabei de inserir. Vejo de baixo, vou usar esse, não vou usar esse. Como esse está por cima, eu não preciso nem fechar aqui, né? Porque o de cima está tampando o que está embaixo. E essas são as camadas no Photoshop, muito utilizadas. A gente vai utilizar bastante essas camadas, tá, gente? Bom, e basicamente isso. Se eu quiser deletar alguma coisa, eu posso clicar e arrastar até a lixeirinha aqui. E aí eu deleto, tá? Deixa eu desfazer. Ou clica com o botão direito, excluir camada, tá? Cada uma dessas é uma camada, né? Então tem essa camada, essa camada, essa camada. Seleciono, sempre lembre de selecionar a camada que você quer fazer alguma coisa, porque se eu clicar nessa camada, achando que está fazendo nessa, não vai não. Não vai, ó. Eu cliquei nessa, eu pego a borracha e vou apagar esse braço aqui, ó. Não apaga. Não vai apagar. Por que que não está apagando? Porque eu estou com a camada de baixo selecionada. Ó, eu vou tirar o olho para você ver a de baixo, ó. A de baixo eu apaguei. Sem querer, porque eu estava com ela selecionada. Então, se eu quero apagar de cima, eu seleciono a camada de cima e aí sim eu posso apagar. E aí ele vai começar a mostrar também o que está na camada de baixo, né? E assim eu começo a fazer as minhas montagens, a gente começa com os nossos projetos. Tá bom, terminei, finalizei, fiz meu projeto. E agora, como eu salvo? Eu vou aqui em arquivo, ó, arquivo, salvar. Tá? É a primeira vez que eu vou salvar, eu vou em salvar. Ele vai salvar, ó, sem título, hífen 1. É esse arquivo que eu tô, tá? Photoshop, PSD. Ele vai salvar como um arquivo PSD. Se o arquivo é o nome da sua imagem, no meu caso ali, ó, sem título, hífen 1, ponto PSD, só é possível abrir através do Photoshop. Você não vai conseguir mandar para uma pessoa que não tenha Photoshop, tá? Então cuidado. É um arquivo para edição no Photoshop. Ó, eu vou salvar, salvei. Ele vai perguntar se quer maximizar a compatibilidade, é só dar um OK.
beleza? Se eu abrir aqui, ó, deixa eu ir nos meus arquivos. Ó, isso aqui, ó, são arquivos do Photoshop, PSD. Eles só são abertos no Photoshop. Se eu quero salvar o meu trabalho final para mandar para alguém, ou para guardar, ou para postar, ou para fazer qualquer outra coisa, eu tenho que salvar ele de uma forma diferente. Eu tenho que salvar ele como GIF, JPG, PNG, né, o formato que você preferir, ou precisar. Vai lá em arquivo, tem a exportação, que seria para vídeos e web também, né? Salvar para web. No nosso caso aqui, uma forma simples, JPG, digamos, vou salvar como JPG, é o mais comum, né? Que as pessoas mais usam. Vou salvar como? E aí, ó, tá aqui, ó, sem título 1, eu tenho que mudar essa extensão. Então, eu clico aqui no formato, né? Aqui onde está escrito o formato dele, eu clico e escolho qual formato que eu quero saber. Ou saber qual formato que eu quero salvar. E aí eu vou salvar como JPG. Aí agora sim ele vai salvar como uma imagem. Vai perguntar a qualidade, eu costumo deixar sempre no 12 e dou OK. Pronto. Abro aqui a minha pasta, deixa eu procurar imagens. E a imagem que eu fiz, bem tosca, que está com número, está com nome sem título. Deixa eu procurar, sem título. Aqui, sem título 1, ó, essa imagem, dou 2 cliques, você vai abrir a imagem que você salvou o seu projeto. Lindo e maravilhoso, esperem não essa miscelância, para não falar outra coisa, que eu acabei de fazer. Isso foi só para demonstração. Deixa eu excluir que tá dando até vergonha isso aqui. Tá, gente? Então é isso. Eu acho que deu para dar uma noção, mostrar de uma forma bem completa, concisa, e resumida o que é o Photoshop e suas funcionalidades. Ó, lembrando, né? Eu tenho um projeto aqui. Deixa eu tirar isso aqui e colocar no Mover, que fica aquele círculo chato. Tenho um projeto aqui, outro projeto aqui. Esse aqui eu já salvei. Então, se eu fechar, beleza, fechou, fechou. Se eu for fechar esse aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero salvar. Quer salvar alterações? Sim ou não? Se eu quiser salvar, eu clico em cima, vai abrir a caixa e eu salvo. Eu posso salvar como PSD, ou se você não quiser ter um monte de arquivo PSD, eu recomendo que salve como PSD, porque você pode querer modificar depois. Então salva primeiro como PSD e depois você vai em salvar como e salva como um tipo de arquivo. Mas você já pode salvar até diretamente com outro tipo, ó, JPG se quiser, tá? No caso eu vou fechar e não vou salvar nada não. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, gostou, faltou alguma coisa, coloca aí nos comentários, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, vou estar postando outros vídeos para dar continuidade, para a gente destrinchar essas ferramentas e aprender tudo possível, o máximo possível do Photoshop. E pratiquem, estudem e falou, gente. Até a próxima.